E aí, Oitavano, tudo bem? How are you guys? Hoje a gente vai falar sobre prefixos e sufixos em inglês, tá? Então, olha só pra gente já entender uma coisinha aqui. A gente tem essa palavra, prefixos e sufixos, também no inglês, tá? E vamos, no português, perdão. Vamos tentar entender o que significaria isso. Olha só, o prefixo, ele é o elemento que vem antes do radical. Sempre. Por isso que ele por isso que ele é pré-fixo, que vem antes do radical, que é aquela palavra principal. Por exemplo, aqui no português, ó, eu tenho desfazer, né? O des é o prefixo. Eu tenho infeliz, que é o in antes do feliz, que é a palavra principal. O imoral, certo? Então, todos esses prefixos, eles estão vindo antes da palavra principal, que são fazer, feliz, moral. E aí, como eu coloco isso antes, ele se caracteriza como um prefixo, né? Ó, pré vem de antes, tá? Agora, a palavra sufixo é um afixo que vem depois, na verdade, tá? Então, o sufixo ela é alcançada sempre. O sufixo é aquela terminação, ó, que vem no término, que vem no final, tá? Aquela parte da palavra que vem acrescentada no final da palavra principal. Por exemplo, felizmente, moralidade, tá bom? Então, o prefixo vem antes e o sufixo vem depois. Vamos ver em inglês agora. Olha aqui alguns prefixos, que interessante, ó. Eu tenho o prefixo mis, por exemplo, na palavra misunderstood, que indica algo que está incorreto. Então, tipo assim, understood é algo... o meaning ali não é a tradução dessa palavra, tá? O meaning ali é o significado do prefixo. Então, o mis, ele indica algo que não está correto, por exemplo. O understood quer dizer entendido. O misunderstood é o oposto disso, é o mal entendido, ok? Eu tenho o this, né? Todos esses que eu botei aqui, eles indicam o oposto, assim, de uma maneira ou de outra. Porque o this, que é o prefixo, ó, quando eu junto this com a palavra principal, disagree, disappear. Repara que a palavra principal, a tradução seria assim, ó, agree, concordar. Disagree, discordar. Appear, aparecer. Disappear, desaparecer. Então pensa que eu estou usando esse this antes para transformar aquela palavra no oposto dela. O un, mesma coisa. Ó. Eu tenho happy, feliz, unhappy, triste, o oposto. Eu tenho correct para correto e eu tenho incorrect para incorreto. Tá bom? Então são prefixos que a gente vai botando aí para dar o sentido oposto. Outros, por exemplo, também em inglês, ó, eu tenho super, que indica algo que é mais, por exemplo, Superman, uma pessoa que é mais do que homem, super-homem. Eu tenho sub, que indica algo que é menos. Também no português a gente usa isso, né? Subhuman, quase humano, menos que humano. Eu tenho over. O over é algo que é demais, que é mais, muito que mais. Ó. Overheat. Heat indica aquecer, aquecido. Então, quando é overheat, é porque aqueceu demais. Está muito aquecido, está over. Está over, está demais. Tá? Eu tenho, se o over é demais, o under é de menos. Então eu tenho, pode ser o underheat, está menos aquecido. Eu posso ser o underprivileged, que é o cara que não tem privilégio nenhum, desprivilegiado, tá? E aí tem outros, como o hyper, hypercritical, mini skirt, tá? Então assim, mini skirt, mini saia, né? Mini, algo pequeno, algo que é pouco. Repara que todas essas palavrinhas, super, sub, over, under, hyper e mini, elas estão todas no início, tá? Porque é um prefixo. Agora, se tiver lá no final, é o sufixo. Então eu botei aqui alguns sufixos, por exemplo, ness, palavra sick. Sick quer dizer doente. Se o exemplo é sickness, eu estou falando da doença, é o estado de estar doente, doença, né? O sufixo full, quando eu boto aí a palavra hope, né? Hope quer dizer esperança. Quando eu boto full no final, hopeful, indica uma grande quantidade, ou cheio de, ou seja, grande quantidade de esperança. Cheio de esperança. Ou esperançoso. Tá ok? Hopeful, esperançoso. Eu tenho o less, por exemplo. Se é color, cor. Colorless. O less indica falta de algo, ou que não tem algo. Então é algo que não tem cor. Ó, colorless. Algo que não tem cor.
algo que é incolor, por exemplo, né? Que não tenha cor, sem cor, tá? Eu tenho able, por exemplo, adore, que é adorável. O able vai formar um adjetivo. Então eu tenho o adorable, é algo que é adorado, né? Adore é o verbo ali adorar, né? Quando eu tenho adorable, é porque eu transformei esse adjetivo eu transformei esse verbo, perdão, em um adjetivo, uma qualidade, adorável, certo? Eu tenho o ly, que indica um advérbio, é o que a gente usa aqui no Brasil como mente, o finalzinho, mente, por exemplo. Ó. A palavra final, final. Finally é finalmente. Então, tudo que eu boto mente no final, certamente, certamente. No inglês, certainly, que eu também boto esse ly no final. Tá ok? Então, tem outros, por exemplo, Dawn, que indica também lugar ou estado, como Kingdom, reino, tá? Eu tenho o ER ou OR, que indica a pessoa que faz aquela ação. Então, por exemplo, teach é o verbo ensinar. Teacher é a pessoa que faz essa ação, é o professor, é aquele que ensina, né? Eu tenho aí também o Ness, eu falei, tem o ship, que é um cargo, o able, breakable, que é algo que é quebrável, tá? Alguns aí só pra gente treinar, pra gente praticar. O que eu vou pedir pra você copiar no seu caderno? Quero que você copie esse daqui, que tem esses prefixos, tá? E quero que você copie esse daqui com os sufixos, tá? Só esses dois pra mim tá bom. E fazer os dois exercícios aí do livro, tá? Como a gente tô tentando diminuir um pouco o ritmo de vocês, não passar muitos exercícios, tá? E lembrando que, não falei, né? Mas semana que vem a gente vai fazer uma revisão do que a gente tem visto, para que na próxima semana a gente faça uma atividade avaliativa valendo ponto, tá? Então tentem se atentar aí para quem tá atrasado, quem tá perdido. Semana que vem, revisão, review. Próxima semana, prova, avaliação. Tá bom? Ó, no mais, um grande beijo e a gente se vê por aí daqui a pouquinho na aula ao vivo ou quinta-feira na aula de ciências. Tá bom? Fui, gente.